Olá pessoal, meu nome é Marcos Rômulo, um prazer de conversar com você sobre liderança. Esse é o meu primeiro videocast sobre esse assunto e nesse momento agora eu venho com vocês tratar esse assunto tão importante que todos nós demandamos dele, seja ele em casa, seja ele de outros lugares, seja ele na igreja, no trabalho, na área corporativa. Algumas pessoas já me conhecem tanto na área corporativa como professor também, na área eclesiástica, como palestrante, mas eu venho tratar com vocês com bastante transparência, com bastante desinibição, inclusive, né? Pode ver que eu estou vindo com vocês aqui sem paletó, sem gravata. Eu venho tratar com vocês sobre esse assunto com bastante clareza, com bastante assim, nivelado com vocês. Então, nesse primeiro videocast, eu quero tratar com vocês justamente a questão da importância desse assunto, do papel do líder, do que é o seu líder, da necessidade do líder, da liderança. A nossa proposta aqui é semanalmente enviar um videocast, lançar no YouTube, lançar nas redes sociais, algo para a gente discutir. Então lá nesse videocast a gente vai ter ali momentos que você pode mandar os seus e-mails, discutir sobre o assunto, discordar sobre as minhas questões. Eu tenho alguns assuntos, alguns livros que eu já li, venho lendo sobre vários assuntos. Tenho os meus ídolos, obviamente, pessoas, autores a quem eu me baseio, e com certeza, eu tenho certeza que vai agregar a sua vida, vai agregar também os seus comentários que você vai trazer comigo, né? Aliás, possivelmente o que mais nos atrai como líder é agregar valor às pessoas, ou seja, somar com as pessoas alguma coisa. O líder que não soma nada com as pessoas é um líder que não tem serventia alguma. Justamente essa é a questão. Um líder precisa servir as outras pessoas, um líder precisa tratar da vida das pessoas, cuidar das pessoas. Então trazer isso, nós vamos tratar sobre essas questões, e dentre outros mais conceitos que nós vamos falar sobre delegações, sobre como delegar, nós vamos tratar sobre vários assuntos aqui, né, sobre exclusivamente a área de motivação e assim por diante. Mas vamos falar algumas coisas sobre características nesse mesmo videocast, né? E uma das principais deles, do líder, uma das principais características do líder é que ele assume riscos. Ele é a primeira pessoa que assume o risco. O líder assume o risco do time, ele assume o risco da corporação, ele assume o risco de fazer coisas que ainda ninguém viu ainda fazer dentro da corporação, dentro do time. Algumas vezes as pessoas tendem a ficar com medo dentro do time. Será que como vamos fazer? O medo do desconhecido. Obviamente todo líder tem o seu medo do desconhecido, mas ele assume o risco. Ele tem a coragem de enfiar o peito na frente e falar assim, nós vamos fazer isso. Obviamente o risco calculado. E ele tende a colocar os meandros na frente, colocar todo o caminho na frente. Ele vai planejar esse caminho ali na frente. E ele também tem um desejo enorme de fazer a diferença. E essa diferença são a diferença nas pessoas. Muitas vezes as pessoas pensam que a diferença que o líder mais faz são os resultados. E passam como um rolo compressor em cima das pessoas. A diferença que nós precisamos de fazer é na vida das pessoas, é no coração das pessoas, é na mente das pessoas, é na vida das pessoas. Essa é a diferença que nós precisamos de fazer. Obviamente que os resultados eles vêm depois com a realização do time, mas o desejo ardente, a paixão maior do líder é fazer diferença na vida das pessoas, porque esse é o legado que nós precisamos de trazer mais à frente na vida das pessoas. E outra grande característica que o líder tem é que ele é incomodado. Um líder que ele fica sempre acomodado com o status quo, ou seja, com aquilo que está na mesmice do dia a dia, eu não posso ser chamado de líder. Na minha opinião, ele não pode ser chamado de líder. Ele sempre está inconformado, indignado com aquilo que está na mesmice. Ele sempre está querendo mais, ele sempre está querendo melhorar a situação, ele sempre está querendo tratar algo melhor para o time dele. Ele nunca pode estar parado.
Ele nunca pode estar estagnado com a equipe dele. E olha que ele olha para a equipe não como um todo. A equipe não pode tratar todo mundo igual. É interessante isso. Nós vamos tratar esse assunto mais à frente. Será que todo mundo pode ser tratado igual? É uma pergunta. Vamos responder essa pergunta mais à frente em outro videocast. Todo mundo pode ser tratado igual? Interessante isso. Outra característica muito interessante. Ele assume responsabilidades. Além de assumir riscos, se uma coisa estiver dando errado, se alguma coisa vai dar errado, ele vai assumir o risco junto com a equipe. Ele não vai jogar a culpa em cima de alguém, mas foi fulano que fez da minha equipe, foi alguém que fez da minha equipe. Não, ele vai assumir essa culpa, ele vai assumir também os louros disso. Mas junto com a equipe, tudo junto com a equipe. A equipe é isso. Ele vai assumir essa responsabilidade. Isso faz toda a diferença. Quando um liderado vê que um líder, ele assume essa paixão, ele tem essa paixão e assume esses riscos, e assume essa responsabilidade, o liderado fala: ah, eu quero ir junto com esse cara, eu quero ir junto com esse líder, ou com essa líder, eu vou junto com ele. Então assumir isso, ter essa responsabilidade faz toda a diferença na vida de um líder. Então assuma essa responsabilidade, não fuja do seu papel. Vamos conversar isso mais à frente, essa característica. Vamos falar também sobre a questão de subjugar o ego, muitas vezes de esperar o tempo. Esperar o tempo para que algumas coisas aconteçam, com que a conjuntura aconteça de modo correto, para que a sua opinião esteja colocada de modo correto, para que ela se sobressaia, se ela for a correta. Algumas vezes nós queremos que a nossa opinião sobressaia, não é assim que tem que ser, só porque nós somos líderes, só porque eu sou o líder. E subjugar o ego é isso, em detrimento do que é o melhor. Muitas vezes eu acho que é o melhor, mas algum liderado ou a equipe tem uma opinião interessante, uma opinião melhor, tem um caminho melhor, e você subjuga o ego por isso. Então nós precisamos então, enquanto líderes, subjugar o ego algumas vezes. Eu falo o seguinte para você: a humildade é o melhor caminho para isso. Então aprenda nessa questão de humildade, tratar isso, tratar o ego, não querer que sua opinião seja a melhor, seja impor a sua opinião em todas as coisas. Isso vai fazer grande diferença na sua equipe, e aí a sua equipe vai te respeitar por isso. Outra questão, característica importante do líder é que ele também tem a capacidade de fazer com que as pessoas sonhem. É muito interessante quando nós temos a gente convive com determinadas pessoas que invocam na gente uma capacidade de sonhar de novo. Quantas pessoas perderam seus sonhos, perderam a visão na caminhada, seja ela corporativa, seja ela na eclesiástica, seja ela em qualquer lugar, seja até mesmo na família, né? O cônjuge perdeu a vontade de ficar com a sua esposa e vice-versa, e perderam a vontade. De repente você anda junto com uma família, que é uma família um pouco curada nesse assunto, e de repente eles conseguem trazer e evocar uma nova vontade. Parece que tem jeito para nós. Então essa é uma liderança que pode evocar sonhos, novos sonhos, e isso faz toda a diferença. Então você é inspiradora, você tem uma liderança inspiradora. Pessoas que gostam de ficar do seu lado, gostam de te ouvir, porque você inspira novidade de vida, novidade de coisas novas na vida das pessoas. Então a capacidade de inspirar, outra característica muito importante. Vamos falar disso, vamos aprofundar nisso mais à frente em outros videocasts. Inspirar então uma visão nova. Falamos sobre inspirar, sonhar e inspirar visão nova. E potencializar vidas, outra capacidade impressionante, que é potencializar pessoas que achavam eu não sou um nada, com uma baixa autoestima muito grande, estão perdidas no tempo. Alguém, um pai, um parente, uma esposa, um esposo, um líder no passado, um chefe no passado, falou coisas ruins a respeito de você, e você pegou aquilo para si, e você tem uma baixa autoestima, e de repente chega um líder interessante e começa a acreditar em você.
Então líder é aquele que acredita no seu liderado. E de repente você nem é líder daquela pessoa, mas só por você acreditar naquela pessoa, aquela pessoa já te abraça como líder. E você então tem uma capacidade apaixonante de apaixonar outras pessoas, de potencializar outras pessoas, de ver que pessoas não eram nada, não gostariam de ter nada, mais nada na vida, estava só pagando contas, né? Um dia desse, agora essa semana eu estava vendo uma palestra, e parece que o palestrante falando sobre, você só vive para pagar contas, só vive para trabalhar e pagar contas. Não, você é muito mais do que isso. Você é mais do que isso. Então você, líder, tem uma capacidade na fala, no agir, de potencializar vidas, de falar que acredita e atingir as vidas potencializando essas vidas. Quem sabe um elogio, um abraço, um elogio de uma pequena coisa que uma pessoa fez, você vai fazer diferença na vida dessas pessoas. E com isso você precisa de fazer o quê? Falar com o coração. Falar da boca para fora, você pode atingir um determinado tipo de pessoas que estão muito fracas. Mas atingir pessoas que precisam realmente ser impactadas, você precisa de falar com o coração. Você precisa de falar com aquilo que está aqui dentro. Aquilo que está aqui dentro apaixonadamente para o coração da outra pessoa. Porque a gente sabe, você sabe quando eu e você estamos falando da boca para fora. Às vezes você pode até desconfiar, será que aquele cara está falando é mesmo verdade ou não? Tem determinadas mulheres, por exemplo, quando os esposos falam que ela está linda, ela fala assim, mas será que ele me acha mesmo linda? E aí custa a ficha cair. Tão machucadas que elas já foram, e elas falam, será que ele está falando a verdade para mim ou está querendo outra coisa comigo? Então essas questões nós vamos falar também sobre falar com o coração, para atingir o coração de outras pessoas. Líder, fale com o coração, para que as pessoas também possam atingir o coração. Fica mais fácil arrebanhar pessoas quando você fala de coração para o coração. E o principal delas, uma das características do líder, que é o nosso líder maior, Deus, Ele enviou o seu Filho e disse o seguinte, para que a gente possa se importar com as vidas. Há muito tempo eu passei sem entender o que era, por exemplo, o Evangelho. Desculpe se você tem outra religião, mas eu acredito no Deus da Bíblia. E eu fui entender alguns anos depois corretamente o que Jesus veio fazer aqui na Terra e quando voltou. E eu entendi que é se importar com as pessoas. Se importe com as pessoas verdadeiramente. Essa é a característica mais relevante de qualquer líder. Se importar com as pequenas coisas, com detalhes da vida das pessoas. Quando você se importa com a vida das pessoas, você faz diferença. Você é diferente quando você se importa com a vida das pessoas. Não passe de largo com as dificuldades das pessoas, ou com a alegria das pessoas. Sorrie com o que as pessoas estão sorrindo. Se alegre com o que as pessoas estão se alegrando. Muitas vezes algumas pessoas vêm correndo com você, vêm contar alegremente com você. Comprei um Fusca, e você está com a BMW, e você mas eu tenho uma BMW. Se alegre com o Fusca dele, que é o que ele pode comprar naquele momento. Isso é se ligar com a conquista da pessoa. Se alegre com as pessoas, se importe com elas. Vai visitar uma pessoa no hospital, visite seus liderados. Visite seus liderados. Bom, pessoal, por hoje é por aqui, é somente uma pincelada daquilo que nós vamos falar daqui para frente. A minha proposta é que nós possamos conversar e tratar os assuntos daqui para frente. Fiquem à vontade para teclar no Facebook, no LinkedIn, em outras redes sociais, no YouTube, em outros lugares que vão aparecer aí. Faz os seus shares, compartilhem também. Possivelmente esses videocasts serão também gravados em inglês. Eu peço também para que todos os amigos também compartilhem isso em todas as suas redes sociais, se assim você gostar dos nossos videocasts. Um grande abraço para você e até a próxima. Um abraço.